Hoje nós vamos falar sobre assumirmos a nossa responsabilidade. Quando Deus te dá algo, uma promessa, você tem cuidado dela? Deus cumpre com a sua promessa, mas nós que temos que cuidar e administrar ela. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, Deus deu, mas eles tiveram que cuidar, educar eles, tiveram que apresentar Isaac a Deus, circuncidar no 8º dia, ensinar todas as leis e princípios de Deus a ele. Alimentar, ensinar os caminhos certos e errados que ele deveria seguir, ensinar tudo, cuidar dele financeiramente até que ele se tornasse adulto e pudesse trabalhar. Deus não educou Isaac porque Deus nos promete algo, mas a responsabilidade de administrar o que ele nos dá é nossa. A responsabilidade de cuidar dos nossos filhos é nossa. Deus nos dá o direito de sermos pais, mas nós que temos que ensiná-los os caminhos do Senhor, educá-los, repreendê-los, cuidar dos nossos filhos, dando todo o necessário. Tem pais na Bíblia que eram grandes homens de Deus, mas como pais falharam. Vou citar só 3 exemplos. Eli, um profeta de Deus, era um homem de Deus que ouvia a voz de Deus. Eli era o sacerdote daquela época temente a Deus, mas os seus filhos não. Outro exemplo é o próprio Samuel, que foi o sucessor de Eli. Ele foi um dos maiores profetas que Israel já teve. Homem obediente a Deus, desde menino escutou a voz de Deus, mas os seus filhos não eram. Os filhos desses pais aceitavam subornos, eram sacerdotes que se corrompiam, não queriam seguir os caminhos de Deus com integridade. Os filhos aproveitavam do que os pais conquistaram, mas não seguiram a expectativa de Deus, de serem fiéis ao Senhor. Na mesma época de Samuel existia Davi, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, o rei Davi, mas os seus filhos também não. Nós vemos 3 pais que buscavam a Deus, que amavam o Senhor e suas escrituras, mas a geração seguinte não, querendo viver com fidelidade com Deus como seus pais. Uma geração de filhos que não queriam cuidar do que os seus pais conquistaram e continuar sendo os sucessores de sucesso, abençoados, íntegros como seus pais. O que nós aprendemos com essas famílias? Que uma geração era mais guerreira, mais trabalhadora, esforçada, íntegra, mais espiritual. Buscava Deus em viver em integridade nos caminhos do Senhor. E por isso era muito abençoada. Pois eram pais que tinham comunhão com Deus, que conversavam com Deus, que antes das suas decisões consultavam a Deus, que entenderam que dependiam de Deus. Mas a geração dos filhos desses 3 grandes líderes e homens de Deus era uma geração mais preguiçosa, mais fria espiritualmente, filhos que se aproveitaram do que seus pais conquistaram, pois são uma geração que viveram das experiências dos pais com Deus e não tiveram as suas próprias experiências com Deus, ou foram muito poucas experiências, pois não buscavam a Deus para tudo. Resolveram tomar as suas próprias decisões. Filhos dos profetas Eli e Samuel aceitavam subornos, não viviam com fidelidade com Deus. E os filhos do rei Davi fizeram alianças com homens errados, desobedeceram a Deus, procuraram contendas entre os irmãos, buscaram outros caminhos como o de idolatria e de destruição. Em Provérbios 6, versículo 20, lemos: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Pais, nós temos que ser exemplos para nossos filhos. E filhos, nós temos que buscar a Deus e ter nossas próprias experiências com Deus. Não temos que descansar na fé e no trabalho, vivendo somente do que nossos pais conquistaram. Temos que continuar o legado, temos que avançar mais que nossos pais, temos que ir mais longe, temos que crescer, trabalhar, orar, avançar. Não podemos viver na comodidade que nossos pais oram por nós, jejum por nós, leem a Bíblia, eles que buscam a Deus por nós e que trabalham por nós. Não deve ser assim. Nós temos que conhecer o Deus dos nossos pais. Nós temos que ter nossas experiências, nossas vitórias com Deus. E temos que passar tudo isso para nossos filhos, permitir eles crescerem.
não fazer tudo por eles, para que eles desenvolvam fé e cresçam com Deus. Nossos filhos terão que ser ensinados por nós para fazerem voos mais altos do que nós, irem ainda mais longe do que nós. Temos que construir uma geração forte, sólida, uma geração que trabalha, que busca o Senhor, que cumpre com princípios bíblicos, que protege e ama a família, que respeita e se preocupa com o próximo. Uma geração que quer ter comunhão com Deus. Então temos que dar responsabilidades aos nossos filhos para que eles entendam que precisam crescer, amadurecer para terem famílias sólidas e tementes a Deus. Você pode até falar, mas eu não tive pais tementes a Deus. Mas pode começar através de você. Alguém tem que começar. Você pode ser a diferença em sua geração e na geração dos seus filhos. Podem ser diferentes. Pais, deixem seus filhos crescerem. Não façam coisas que eles podem fazer, pois eles vão aprender fazendo. Mesmo que hoje reclamem, temos que ser firmes em corrigi-los. Corrigir muitas vezes dói, mas é necessário e um dia eles vão nos agradecer como nós hoje agradecemos a nossos pais. Devemos educá-los com princípios e valores para que o mundo não precise fazer e ainda ensine errado. Se nossos filhos verem nossos exemplos e se eles forem ensinados a andarem nos átrios do Senhor, depender de Deus, não serem ignorantes na fé, mas conhecedores da verdade, entenderem que a Bíblia é um manual de vida para tudo, nada vai os fazer sair da presença de Deus. Não podemos nos encostar na geração anterior, na história que eles construíram e destruir tudo, mas temos que continuar construindo e permitir nossos filhos construírem. Toda vez que Deus prometeu algo a seus filhos na Bíblia, eles tiveram que cuidar, e quando não cuidavam, sofriam com as más escolhas e má administração. A mesma coisa acontece conosco. Deus nos promete algo, mas a responsabilidade de cuidar é nossa. Filho não é um parasita que tem que sugar o que pode dos pais. Nós temos que fazer nossos filhos crescerem e amadurecerem. E para isso temos que corrigi-los e ensinar eles para quando forem homens e mulheres não andarem como meninos e meninas, com atitudes infantis. Filhos que sempre os pais deixam fazer o que quer, sempre com a intenção de agradar os filhos. Pais que fazem tudo pelos filhos e não permitem os filhos passarem pelo aprendizado, pelos processos, se tornam filhos mimados e sem independência. Temos que pedir a Deus força e sabedoria para educar os nossos filhos, para eles andarem no centro da vontade de Deus. Temos que ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor, ensinando, corrigindo como se deve andar também, dando exemplo. Nossas atitudes falarão muito por nós. Aquilo que nossos filhos veem em nós, eles vão carregar como exemplos a ser seguidos ou não. Como queremos ser vistos por nossos filhos quando crescerem? Será que nossos filhos vão falar, quero ser como meus pais, que se tratavam bem, sempre colocavam Deus em todas as decisões, sempre consultavam a Deus, meus pais dependiam de Deus, sempre colocavam Deus em primeiro lugar, eles se tratavam com respeito, me corrigiam quando necessário, me passavam amor, sempre tiraram um tempo do seu tempo corrido para estar comigo, ou eles vão lembrar somente de brigas, de pais que nunca tinham tempo para os filhos, pais que deixavam eles fazer o que queriam, que não colocavam limites nem responsabilidades para os filhos. Que tipo de pais seremos de exemplo e seremos lembrados de que forma? Em Salmos 112, versículos 1 e 2 diz: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Quando entendemos que se buscarmos a Deus e tivermos prazer de viver na palavra de Deus, seremos mais felizes, prósperos e vencedores. Muitos falam, mas essa geração está diferente, pois essa geração está tendo falta de pais que educam, porque fazem tudo o que os filhos querem. Por querer agradar demais os filhos, têm quebrado princípios bíblicos. Os filhos não podem mandar nos pais. Os filhos precisam ter limites e responsabilidades. Filhos precisam ser submetidos a processos e responsabilidades.
para que quando casarem não serem imaturos e terem problemas infantis como estarem agindo como crianças mimadas. Nós temos que amadurecer como pais e criar nossos filhos com esse amadurecimento. Filhos precisam ser treinados, capacitados, amadurecerem para quando crescerem administrar o seu relacionamento, as suas finanças, para não acontecer como o filho pródigo que pegou a sua parte da herança antecipadamente e perdeu tudo. Filhos precisam estar preparados e ter capacidade de gestão para herdar, terem responsabilidade com o dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 está escrito: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A Bíblia nos ensina que o próprio Jesus falou para fazermos discípulos, e os nossos primeiros discípulos que nós temos que fazer são os nossos filhos. Nós temos que ser líderes da nossa família, dos nossos filhos. Nós precisamos ser firmes para com os nossos filhos, tanto na educação quanto ao passar os princípios bíblicos. Nossos filhos precisam ter suas próprias experiências com Deus. Eles não devem viver somente pelas experiências do Deus dos pais deles, e para isso precisam aprender a pedir ajuda a Deus, a tentar resolver alguns dos seus próprios conflitos e dificuldades. Se nós pais não entendermos a importância dos processos na vida dos nossos filhos, vamos impedir o amadurecimento deles, e assim veremos filhos adultos imaturos com muitos problemas na vida adulta, provocados por eles mesmos, conflitos gerados por eles por falta de gestão, administração da carreira, com responsabilidade, no relacionamento conjugal e com as finanças, e o principal, filhos que não sabem o poder do Deus que eles possuem. Um dia, quando nossos filhos crescerem, eles vão nos entender e agradecer pelas nossas decisões hoje. Deus nos faz passar por situações adversas para passarmos por processos de amadurecimento, e depois voltamos a Deus e agradecemos ao Senhor. Você, filho que está ouvindo essa mensagem, os seus pais querem o seu bem. Eles te amam e por isso estão te educando. Não reclame por não ter tudo o que quer hoje, ou por não somente fazer tudo o que gosta, pois é necessário para vocês serem mais bem-sucedidos no futuro. Para termos filhos tementes a Deus, uma próxima geração que ama a Deus acima de todas as coisas, que dependem de Deus, o nosso papel de pais é extremamente importante para os ajudarem a crescer nos átrios do Senhor, com as bênçãos de Deus, amadurecerem a serem prósperos e bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Nosso papel de pais vai acelerar o propósito dos nossos filhos e também evitar muitos danos a eles no futuro. Sim, é difícil não dar algo que o filho quer. Corrigir é difícil, às vezes dói, mas é necessário. O tempo todo Deus nos corrige. Deus faz isso porque nos quer bem. Nós, filhos, temos que entender que Deus nos corrige porque nos ama. E pais tementes a Deus vão corrigir seus filhos com sabedoria e sensatez, para levar os filhos a andarem com Deus, usufruindo de todas as promessas de Deus com maturidade. Nós podemos estar passando por momentos difíceis, mas se nos firmarmos em Deus, em tempos difíceis constroem e geram homens fortes. Nossos filhos vão aprender com as lutas, responsabilidades e com algumas dificuldades permissivas por Deus. Nós temos que ser fortes em saber que Deus está os amadurecendo, e esse amadurecimento é necessário para eles serem fortes, corajosos e terem experiências e fé em Deus. Nossos filhos precisam ter os próprios testemunhos e assim verem a grandeza de Deus que eles servem e amam. Assim, eles estarão preparados para enfrentar o que for quando tiverem as suas famílias e vão passar essa fé e ensinamentos para os seus filhos, para que as próximas gerações sejam mais fortes e poderosas do que as de hoje. Nossas escolhas hoje determinam o futuro deles amanhã. Pais, não desistam, persistam em seguir a palavra de Deus fielmente, porque sempre vai valer a pena.